Então, a gente passou um pouco do horário, mas eu queria que vocês ficassem até o final. Mas não vai ser eu que vai segurar vocês, vai ser o Espírito Santo. Então, vocês não vão conseguir sair, eu acho. Apocalipse 2, verso 18. Vamos lá comigo. Vamos começar por Tiatira. Eu acho que é assim que se fala, tá? Tiatira. Apocalipse 2, verso 18. Para quem não estava aqui, não assistiu, nós já vimos as outras 3 cartas, tá bom? Tá lá no YouTube. E mais coisas também que a gente viu no sábado passado. Mas eu não vou poder revisar tudo agora porque nosso tempo correu. Vamos ler. Diz assim minha versão, que é a NVT. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que esta mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dê a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, ou cometeram, depende da versão, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, no parênteses, né? Como eles dizem, que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro, como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que eu recebi de meu pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rapidamente, coloca a mão sobre o seu coração, vamos orar. Espírito Santo, eu peço agora que tu possa conduzir mente, alma, espírito no nosso corpo. Peço que tu possa tocar em nós, Senhor, tirando toda inquietude, toda ansiedade em nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Toda falta de atenção agora, Pai, eu te peço, Espírito Santo, tu tens poder de nos transformar da cabeça às plantas dos pés, nos ouvidos para te ouvir essa noite. Tens falado muito desde já, Senhor. Então eu te peço que seja o Senhor que continue falando. Não me permitas tentar mudar alguma coisa. Vá à frente desse tempo, Senhor. Tire qualquer impedimento em nome de Jesus. Amém. Como a gente tem feito, eu vou falar primeiro o contexto histórico dessa igreja. Depois eu vou falar sobre o que Jesus está exortando eles. Depois o que Jesus encoraja eles a fazerem. E por fim, a recompensa. Então quem quiser anotar aí, contexto histórico, exortação, encorajamento e recompensa. Gente, a cidade de Tiatira era um local onde havia muitas comunidades comerciais. E cada uma dessas comunidades, elas criavam seus padroeiros, seus deuses. Então é como se fossem bairros. Cada bairro tinha um deusinho lá, um padroeiro. E cada bairro, cada comunidade fazia festas para esses deuses. Festas oferecendo alimentos, comendo, se banqueteando, bebendo. E no meio dessa loucura toda, e talvez você saiba como é que funciona, começa a beber, fica bêbado, perde o controle. Então acontecia muita prostituição também no meio dessas festas. E a exortação de Jesus em relação a uma mulher específica chamada Jezabel, no caso, a Bíblia não fala se realmente esse é o nome dela, mas o que a Bíblia mostra é que ela representa a Jezabel lá do Antigo Testamento. Eu vou falar os textos depois, para você ir para casa, ler e ser muito feliz, sabendo como é que essa mulher foi, o que ela fez e como ela morreu. Então, essa mulher aqui de Apocalipse era como Jezabel do Antigo Testamento, uma líder aqui dentro da igreja, e ela enganava e seduzia muitos homens.
Beleza, o texto não fala isso, mas eu acredito que sim. Pelo contexto do que está falando aqui. É isso que ela fazia. A cometer prostituição e também a ir nessas festas, comer desses alimentos. Jesus deu tempo para que ela se arrependesse disso. Uma coisa é você estar fazendo isso. Uma coisa é você ser sozinho e saindo ao pecado. Outra é eu inclinar alguém a fazer isso. Não é que é pior, mas é tipo assim, é eu e mais aquela pessoa estamos caindo em pecado. Então Jesus deu tempo para que ela se arrependesse de praticar isso, mas ela não se arrepende. Então vem um julgamento sobre a vida dela, que é uma doença, e ela vai ficar acamada. Isso vai acontecer com todos aqueles que estiveram com ela ou que praticaram o que ela ensinou. O que é importante a gente saber antes da gente ir para a parte das exortações? Quem foi Jezabel na Bíblia? Fora essa mulher aqui que Jesus usa um exemplo. Em 1 Reis 16, não vou abrir porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. 1 Reis 16, se quiser anotar aí, a partir do verso 30, vai explicar quem foi Jezabel. 1 Reis 16, a partir do verso 30. Jezabel foi esposa do rei Acabe. Ele foi um rei de Israel, um dos muitos reis de Israel. Ela não era israelita, ela não era. E provavelmente ele se casou com ela por questões políticas, econômicas daquela época. Tipo, que nem Salomão, que casou com, sei lá, 1000 e poucas, né? Nem sabe a minha conta. Então, isso era muito comum. E ele fez isso. Em 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 25, vai dizer o que essa mulher fazia, o que essa rainha aqui ela fazia. Então ela introduziu ao povo de Israel a adoração a Baal. Baal, o que é Baal? O que é isso? Baal era um deus dos cananeus, ele era o deus da fertilidade da terra. Eu sempre achava que era a fertilidade, tipo o deus das gestantes, mas não é. Ele é o deus da fertilidade da terra. E como era o culto a esse deus? Só para ter uma noção, galera, aqui a gente está fazendo um culto a Jesus Cristo. Nós louvamos, nós pedimos que Ele viesse, que Ele nos tocasse, que Ele nos transforme. E não precisamos sacrificar mais nada. Mas aqui, imagine que a gente viesse aqui e adorasse um outro Deus. Como funcionava o culto a esse Baal? Tinha esses alimentos, tipo oferendas. Tinha orgias, não vou explicar o que é isso, depois você pesquisa no Google ou não faça isso. Ai, ai. Ai, ai. Como se vocês não vissem coisa, né? Mas tudo bem. Orgias, prostituição, mutilação e sacrifício de bebês. Tudo isso aí, toda essa coisa ruim pra caramba, acontecia no culto a Baal. E vou repetir, depois você tentar conectar com as coisas hoje em dia. Tinha orgias, prostituição, mutilação e sacrifício de bebês. Pensa aí em que tipo de ideologia está ensinando isso para nós hoje. Então, essa foi Jezabel. Ok. Como é que se encaixa, então, as práticas que ela estava ensinando para esses homens? Foram duas, lembra que eu falei? Que era comer alimentos consagrados a ídolos, que é basicamente participar dessas festas, e a prostituição. Como que se encaixa isso hoje? Basicamente, é um envolvimento com situações que podem fazer você ou o seu irmão cair. Sábado passado eu falei disso, então eu não vou me delongar muito aqui, mas se você quiser estudar a fundo, 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai explicar sobre isso. Entenda, era uma cultura da época, tá? Era uma cultura fazer isso. As pessoas faziam isso, mesmo que não crescem, elas faziam isso. Elas iam até esses lugares e ofereciam lá esses alimentos. Então era uma cultura, era cultural. E como é que a gente pode contextualizar para os nossos dias hoje isso? Porque a gente não tem mais isso, tanto assim, de forma tão escancarada. Mas participar dessas festas é basicamente se envolver naquilo que aparentemente é normal para o mundo hoje. Então, para não perder uma amizade, para não perder um like, para não perder um view, eu me envolvo com certas coisas, ou eu me omito de falar sobre certas coisas. Então esse é o envolvimento que tinha. Eu vou dar uns exemplos aqui. Então eu me omito de comentar sobre algo na mídia, ou então eu assisto aquilo do qual eu posso vir a pecar, eu posso vir a cair assistindo aquilo. Coisas
as quais eu publico, que serão ruins para mim ou para quem está vendo essa publicação, coisas que eu posso falar. Então, o que é normal lá fora, certos tipos de postagem, a gente acaba agindo da mesma forma, só para, não sei, não perder uma amizade, um like, um view, alguma coisa ali, e a gente acaba fazendo isso. Isso seria o contextualizar desse envolvimento. Eu não preciso ficar explicando muito sobre prostituição. Se você quiser saber mais, pode pesquisar no Google. Mas aí, aqui na Bíblia, é todo tipo de deturpação sexual que Deus preparou para o homem e para a mulher. Então, desde masturbação, pornografia, fornicação, adultério, homossexualismo, e todo esse tipo de coisa, até mesmo sexo com animais, como tem em alguns lugares do mundo que já tá de boa. Tudo isso é a prostituição, porque você está se vendendo para o teu bel prazer. E o que Jesus pede para essa igreja? Entenda, né? Não detalhe, mas entenda. Essa igreja aqui tinha pessoas que estavam ouvindo essa mulher e estavam praticando tudo isso no contexto deles. Jesus, ele pede uma coisa. Ele pede arrependimento. Essa é a palavra que vai estar em quase todas as cartas, mas aqui é isso que ele pede. Ele só pede arrependimento. A gente vai ver outras cartas, tem mais coisas, mas essa aqui é arrependimento. Por isso que eu quero focar nesse momento a falar sobre isso. Arrependimento, que é o original metanoia, que são a junção de duas palavras, para quem não sabe. Meta, que é mudança de condição, onde você está, e noia, que é compreender com a mente, a sua compreensão da mente. Então, juntando as duas, fica a mudança na forma de você pensar. E é assim que funciona o Evangelho, galera. Diferente do Antigo Testamento, você mudava o exterior. Então havia muitos sacrifícios, mas aqui dentro continuava podre. Agora não é mais assim, nós precisamos mudar aqui dentro primeiro, para que de fora a gente consiga mudar os nossos atos. Então, Romanos 12, eu não vou abrir, acho que esse vocês sabem, né? Do 1 ao 2 vai dizer para nós o que a gente tem que fazer. Permitir que o Espírito de Deus renove, transforme a nossa mente. Sem isso é impossível, porque tudo começa na cabeça, mano. Tudo começa na sua mente. Por mais que você fique cego, você consegue imaginar coisas. E a sua carne consegue fazer você desejar essas coisas. E Cristo, ele sonda e conhece o que a gente pensa e o que a gente deseja. Como vai dizer aqui no verso 23: matarei seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Ele sabe o que a gente deseja, e ele deseja mudar isso dentro de nós. Então, o Eli já falou um pouco sobre isso aqui. Então, a pergunta que eu deixei aqui era: é possível identificar diferenças nas nossas atitudes, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, daqueles que estão lá fora perdidos, que não conhecem a Cristo? É possível identificar isso? Se você olha e fala: eu estou conseguindo identificar na minha vida mudanças, glória a Deus, vai mais fundo. Agora, se não, tem um problema. A sua mente não está sendo renovada. E não se trata do quanto você fica repetindo orações, mas o quanto você está contemplando a glória de Deus, para que ela transforme você, dia após dia. Eu separei aqui duas palavras. O contexto de Jezabel é muito profundo, não dá tempo para a gente falar sobre isso, mas está aí hoje. Basicamente ela representa o domínio da esposa sobre o homem totalmente. E Acabe representa aquele cara que não tem nenhum tipo de palavra. Tipo assim, isso aqui tá errado. Ele não falava, ele simplesmente pegou, ouviu o que ela falou e acatou e acabou. Provavelmente porque ele foi seduzido, extremamente fraco, e deixou-se seduzir. E eu tenho palavras específicas aqui rapidamente para os homens, depois para as mulheres, que o Senhor tocou meu coração para falar sobre essa questão. Para os homens, nós precisamos amar mais a Deus. Se eu não amo mais a Deus, eu serei seduzido, seja por mulheres ou por qualquer outra coisa, e meu coração vai fazer o que é errado. E por mais que você não vai ter grandes exemplos no Novo Testamento, a gente tem um cara que foi o cara, mano, cara top, que foi José. E José,
você não tem ali falando, ele estava com o Espírito Santo, ele era um cara que fazia isso, fazia assado. Mas você vai ver ele respondendo, não, isso aí vai ferir o coração do meu Deus. Não é exatamente isso que ele fala, mas esse é o contexto. Porque ele amava muito mais a Deus do que aquele momento. Primeiro ele falou, olha, você tem um marido. Depois ele falou, eu amo mais a Deus. Porque ele podia, se ela não tem marido, então tudo bem. Não, mas aí seria fornicação. Ele falou, não, você tem marido e isso vai ferir o coração do meu Deus. Então para nós que somos homens, se a gente não amar mais a Deus, seríamos facilmente seduzidos. Facilmente. Agora, quer falar dos homens de novo? Eu coloquei aqui, ame mais a Deus, e nenhuma mulher ou coisa seduzirá seu coração a fazer o que é errado. Agora, para as mulheres, o que eu enxergo nessa geração que está precisando de mulheres segundo o coração de Deus, não se deixem levar por costumes mundanos que dizem representar vocês de alguma forma. Não teve um único homem que representou mais as mulheres do que o próprio Cristo Jesus nessa terra. Não teve. E nenhuma outra ideologia poderá fazer, cumprir ou rever o que ele já fez. Não existe. Então, não copiem o modo de vestir ou agir que deturpa a identidade que Deus deu a vocês. Existem duas deturpações grandiosas. Você começa a se parecer mais com o gênero masculino. Existe a segunda, que você começa a se parecer com uma prostituta. São duas grandes deturpações. E não precisa ser muito crente para saber que por trás da esfera da moda, o diabo já tomou conta. Suave. O diabo tomou conta da esfera da moda já há muito tempo. Então as roupas dos homens são mais feminadas para diminuí-los. E as roupas das mulheres são na hora de que elas querem usar. Seja nada, tudo bem. Você não pode falar nada sobre isso. Antes, as mulheres precisam procurar ser notadas por Deus através de suas obras. Esse foi o conselho que Paulo deu para Timóteo, que era pastor de uma igreja, para que ele desse para as mulheres mais velhas, para que elas falassem para as mulheres mais novas. E aqui, eu não podia falar coisa diferente de nosso amigo Paulo. Qual que é a recompensa, o encorajamento e a recompensa para a gente para a próxima carta? Aquele que permanecer, aquele que se arrepender, na verdade, e depois permanecer firmemente em Cristo, terá a mesma autoridade, não vai ser a mesma pessoa, mas vai ter a mesma autoridade de Cristo para governar e participar da glória dele. É muito interessante, cada carta vai ter uma recompensa, e essa aqui casa muito, por quê? Porque se você não consegue controlar a si mesmo em suas paixões, como Deus vai colocar você em lugares de honra, em lugares de maior gerência, seja na casa, faculdade, trabalho, na igreja? Como? Ele vai te colocar. E aqui, aqueles que conseguirem vencer totalmente até a morte serão colocados com a mesma autoridade de Cristo. Não é ser a mesma pessoa, mas para governar junto e participar da glória dele eternamente. Essa recompensa que era para a igreja de Tiatira, e também é para nós essa noite. Eu esqueci de falar duas coisas. Primeira eu vou ler tudo de uma vez, e daí fica com a Bíblia aberta aí para você. Se você se perder, volta aí, dá uma lidinha nos versículos. Eu não posso ficar voltando verso por verso, porque senão a gente vai demorar muito tempo. E a segunda coisa, cada carta tem um tema. A Tiatira é uma igreja que era tolerante ao ensino de Jezabel. E agora vamos para a carta de Sardes, que era uma igreja iludida pelo serviço. Então vamos para Apocalipse 3, verso 1. Eu vou fazer um review também toda vez que a gente for mudar. A carta de Tiatira é sobre a tolerância a esse ensino que nos leva a cair, a pecar em práticas que envolvem sexualidade. E agora vamos para a carta de Sardes, que é aqueles que eram iludidos pelo muito fazer, ou pelo muito serviço, ou pelo serviço em si. Apocalipse 3, verso 1 vai dizer
Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Contexto da igreja de Sardes. Sardes era uma cidade muito bem localizada e ela aparentava ter tudo o que ela precisava, comercialmente ou até mesmo em termos de segurança contra ataques inimigos. Acontecia muito naquela época. Ela aparentava ser assim, só que se você for estudar a história dela, não é assim que funcionou. Ela foi invadida, ela foi conquistada por outros impérios. Então ela tinha uma aparência de ser top, mas ela não fazia por onde, vamos dizer assim. A exortação de Jesus se baseia na ilusão que a igreja de Sardes estava, da mesma forma que a cidade estava. E todas as cartas vai ter essa analogia, galera. Jesus vai pegar as características da cidade que se acomodou aos costumes mundanos e levou isso para dentro da igreja. E a gente já tem visto isso hoje em dia, isso acontecendo. A igreja de Sardes estava iludida. Ela aparentava estar ativa, viva, mas por dentro estava morta espiritualmente. Suas obras não se encontravam perfeitas como Deus assim queria, porque eles estavam ou agindo carnalmente ou por obrigação. Não estavam agindo por amor ao Evangelho, ou então guiados pelo Espírito. Então, quando eu não ajo por amor ao Evangelho e não sou guiado pelo Espírito, eu vou agir como alguém que é morto espiritualmente, e não como um filho ou uma filha de Deus. E rapidinho, eu sei que talvez você saiba ou entenda isso, mas é importante a gente saber de cor o que é a morte espiritual e como ressuscitar. A morte espiritual nada mais é do que a entrada do pecado em nós. Gênesis 3 vai contar toda a historinha bonitinha para nós. Então, com isso, o homem fica incapacitado de vencer sua carne e vencer aquilo que Satanás coloca como batalha e tentação. Nosso espírito é ressuscitado quando recebemos pela graça e pela fé o sacrifício de Cristo na cruz. E o Espírito Santo nos batiza. Tem muita coisa que acontece nesse meio tempo. Porque para eu crer em Cristo, eu preciso olhar para mim mesmo, saber que eu sou pó e que eu preciso me arrepender. Então, sem isso, a gente pode passar 24 horas aqui orando, o Espírito Santo não vai vir sobre nós, se não houver arrependimento. Se não olhar e falar, olha, isso aqui que eu estou fazendo está errado, ele vai só ficar ali, não posso entrar aí, no teu coração. Tem que haver um arrependimento. Eu creio em Cristo, me arrependo dos meus pecados, recebo Ele como Senhor e Salvador. O Espírito Santo tem a porta aberta do meu coração para entrar e fazer morada. Tudo isso é pela graça. Ok. A partir disso, o que a gente faz? Efésios 5, 18. Vamos lá agora, para a gente não ficar... Ai, bati a mão. Vamos lá agora, para a gente não ficar só aqui em Apocalipse e a gente caminhar um pouco. Senão vocês vão dormir. Efésios 5, 18. Cutuca ainda lá daí. Fala, dorme não, dorme não. Se dormir, vai ser igual a igreja de Sardes. Vai ser igual a igreja de Sardes. Acabamos de ler, pô. Dormiu, né? Deus vai chegar como um ladrão. Efésios 5, 18. Abre comigo. Vai dizer assim: todo mundo achou aí? Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música, como a gente fez aqui hoje. Ser cheio do Espírito.
para que nós possamos caminhar não mais pela carne, mas guiados por Ele. O batismo é um só, galera. Tem gente que acredita que não, mas eu particularmente acredito que o batismo ele é um só. Mas o enchimento, ele é contínuo, ele é progressivo. Porque o fruto do Espírito é como uma sementinha que cai, vai brotando, até surgir uma árvore. Vocês sabem, né? Demora um tempinho, né? Demora um bom tempo. E daí surge o fruto. E o fruto não é para nós. A árvore não pega e come. Ela é para outro. Alguém vai lá e pegar o fruto. Básico. Quando eu paro de me encher do Espírito Santo, como hoje aqui, se assim ele desejar, eu sei sobre alguns de vocês vão querer sair rodando lá fora. Porque é assim que eu fiquei quando eu tinha meus 13 anos. Não queria sair dali. Não queria que o culto acabasse. Eu queria ficar ali eternamente. Não queria voltar para a escola. Não queria estudar. Queria ficar ali. E assim vai acontecer. A escola era tão fácil. E isso pode acontecer. Só que aí vem amanhã, aí vem segunda, aí vem terça, aí vem quarta. E sábado que vem vai ser a festa da roça, então não vai ter culto. Então se você não buscar, spoiler, mas a gente já tinha falado. Se você não buscar, não é spoiler não. Se você não buscar, não adianta você esperar que eu te ajude a buscar. Provavelmente eu vou estar ali servindo bebidas na festa da roça e brincando. Então quando eu paro de buscar ser cheio do Espírito Santo todo dia, eu vou acabar como a igreja de Sardes, agindo pela carne, seja servindo aqui dentro ou trabalhando lá fora. E tem uma outra coisa, é que a igreja de Sardes, por ela ter essa atitude, ela não tinha a mínima relevância no meio dela, na cidade. E outra coisa, ela não estava preparada para uma possível perseguição, assim como a cidade de Sardes. Tipo, os caras se achavam. De repente chega mais uma meia dúzia lá e arrebenta tudo e conquista a cidade. E assim estava aquela igreja. Por isso que, se a gente voltar aqui no verso, volta a Apocalipse 2 lá, estamos em Efésios, né? 3, Apocalipse 3, verso 3. 3. Apocalipse 3 vai dizer: lembre-se do que ouviu do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrepende-se. Se não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. Não tinham relevância, não estavam preparados para a perseguição ou até mesmo com o retorno de Cristo. E aí fica a reflexão para nós, para a gente para a próxima carta, que é: não existe a possibilidade de eu e você escondermos os nossos pecados atrás de talentos, dons ou serviços a Deus. Como Eliseu falou aqui, quase que ele pregou o que eu preguei, mano. Por quê? Muitos vão falar: uai, saudades, Kel. Beijo, Kel. Uai, eu não preguei. Uai, eu não expulsei demônio. Uai, eu não curei. Eles vão falar: uai, eu não te conheço. Não te conheço. Por quê? Se escondeu atrás do dom, atrás do talento, e não confessava o pecado, seja para Deus ou seja para o próximo, alguém mais maduro. E o que acontece? A gente até pode fazer isso e passar despercebido aqui na terra. Então assim, é possível você esconder tão profundo um pecado, tão profundo algo no seu coração, que ninguém consiga descobrir. Opa, tudo bom? Você tirou o fundo daí, mano. Qual é o encorajamento que Jesus dá e a recompensa que ele dá para Sardes? Para a gente fechar aqui. Ele vai dizer no verso 4: alguns de Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Aquele que confessar, se arrepender, terá novas vestes. Vestes brancas significam pureza, e que não vem de nós, é pelo sangue de Cristo. Então basta se arrepender dos nossos pecados. Isso é diário. Então hoje é o momento, amanhã será um novo momento para que a gente faça isso.
para que um dia nós sejamos reconhecidos pelo Pai. Cristo nos reconhecerá diante do Pai. Agora, vamos para Apocalipse 3. Essa aqui, Sardes, é a igreja iludida pelo serviço, ou pelos dons, ou o que você quiser colocar aí. Apocalipse 3, verso 7. Vamos para a carta Amorzinho agora. Para dar uma... Depois de tanta pancada, dá uma acalmada. Apocalipse 3, 7 vai dizer assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Só um parênteses, galera, antes de continuar. Vai ter muita coisa que não vai dar para explicar, tipo esse negócio de chave de Davi aqui. Não vai dar pra gente ver isso hoje. Se eu não me engano, está em Isaías 22, mas posso estar enganado. Mas lá tem um contexto para isso. Verso 8: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Ai, glória! Você tem pouca força, é verdade. Mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Que assim seja. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, que eu expliquei que são adversários, né? Os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés, reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão na cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Essa carta aqui é top, mas tem umas coisinhas aqui pra gente refletir. Qual é o contexto histórico? Esse aqui é bem rápido. Filadélfia era uma cidade que sofria com muitos terremotos, estilo Japão, assim. Só que, diferente dos orientais, eles não conseguiam se fortalecer economicamente após terremotos e mais terremotos. Então, o Haiti. Então, além do imperador, além dos terremotos, também tinha o imperador fazendo muita taxação de impostos sobre o comércio interno deles também. Então, o povo era pobre, dentro e fora da igreja. E o que Jesus ali encoraja essas pessoas? Mas é interessante, essa igreja não há exortação. Os caras eram ponta firme. Apenas encorajamentos de Jesus. Então tem dois, para quem quiser anotar. O primeiro que ele encoraja eles é: continuem obedientes à minha palavra. E o segundo é: continuem fiéis ao meu nome. Ou seja, não neguem o meu nome. Não neguem o meu senhorio. O cerne aqui, o núcleo do que Jesus encoraja eles é que as dificuldades regionais, a pobreza que eles passavam, os terremotos que aconteciam, a taxação de muitos impostos, eles não usaram isso como desculpa para não obedecer a palavra, porque eles podiam cometer crimes contra o fisco, desde sempre isso existe, eles podiam fazer isso. Eles podiam furtar, roubar de outros para poder sobreviver, mas eles não faziam isso como desculpa para desobedecer ou negar a Cristo. Tampouco, por conta das perseguições que eles tinham de outros judeus, que se diziam judeus, mas não criam em Cristo, eles também continuavam firmes. E aí eu queria ver com vocês as consequências da obediência e da fidelidade, depois que eu tomar uma aguinha. Primeira consequência da obediência e fidelidade: abre-se portas. Receba aí, mano. Portas têm sentido de oportunidades. A gente já orou muito, né? Tipo, o pastor Pablo fala muito, né? Abre-se a porta de emprego e tal, na hora do dízimo e oferta. O que significa isso, abrir-se uma porta? Não é tipo assim, abre-se uma porta para que você fique rico. Não é pecado ser rico, como Eliseu também já falou. Estou parafraseando ele hoje. Mas essa porta de emprego não é tipo assim, só para você conseguir um trabalho. Não, é uma porta para a proclamação do Evangelho. Paulo vai usar essa palavra, essa analogia, essa forma de se falar
Em 1 Coríntios, só não vou lembrar onde está, mas se você jogar no Google, isso aqui você vai achar. Em 2 Coríntios também. Ele sempre vai falar: abriu-se uma porta para mim em tal cidade para eu pregar. Abriu-se uma porta em tal lugar. Quem que abre porta? Deus. Ele que abre portas para nós. Toda vez que abre uma porta na minha vida, para entrar numa faculdade, para entrar num curso, para criar um jogo, que nem o Brian quer criar um jogo. Se Deus abrir a porta para ele, esse jogo não é necessariamente só para ele, mas de alguma forma vai alcançar pessoas com o Evangelho. Receba aí, mano. Então, portas se abrem quando eu sou obediente e fiel. Obediente à sua palavra e fiel a pessoas de Jesus Cristo como meu Senhor. Qual a próxima consequência? A gente reflete a glória de Deus, assim como Filadélfia estava refletindo para todos os homens. Ela era perseguida por judeus que não criam em Jesus, mas através dessa porta que Jesus iria abrir para eles, o amor de Deus seria revelado a todos, até os inimigos teriam que reconhecer isso. O que eu entendo com isso? Nosso papel é proclamar e viver o Evangelho, aonde a gente está. O convencer é do Espírito. Vou repetir: nosso papel é proclamar e viver o Evangelho onde nós estamos. O convencimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida vem pelo Espírito. E eu queria ter tempo de contar aqui um testemunho que aconteceu essa semana comigo e com a Bianca, uma pessoa que a gente conheceu, que ela estava nitidamente aberta, a gente, crê, eu e a Bianca, ao Evangelho. Uma pessoa, estranha a nós, que a gente acabou encontrando no lugar, e ela estava aberta. Às vezes isso não acontece. E se você já tentou pregar o Evangelho e a pessoa estava totalmente fechada, não era o momento, porque o Espírito Santo não encontrou ali portas. Se o Espírito não consegue encontrar, você não vai conseguir também. Última coisa, essa é muito boa: proteção em meio às tribulações ao redor. Vamos relembrar o bloco 1. No bloco 1 eu falei um pouquinho sobre aumento das dores. Isso foi a primeira palavra, então faz aí mais de um mês. Eu falei sobre isso: vai ter um aumento das dores, vai ter o princípio das dores, o aumento das dores, e depois terá a grande tribulação. O texto não vai falar que é realmente isso, tipo assim, o fim dos tempos, mas a gente pode pegar essa palavra para nós, que se nós formos fiéis e obedientes agora, nós podemos acreditar, ter fé que Cristo nos protegerá em meio às tribulações. Como isso vai acontecer, eu não sei como seria essa proteção. A gente tem tantos exemplos na Bíblia. Eu gosto muito do exemplo de Elias, que obedeceu ao Senhor e falou: não vai chover, e não choveu. E aí ele foi, achou lá um rio, um riacho, e aí os corvos vieram e trouxeram alimento para ele. Então assim, ele não labutou, ele não teve que trabalhar naquele caso, teve que só seguir a voz de Deus e vieram os corvos. Isso é uma coisa que pode acontecer? Pode acontecer. Deus pode fazer, eu sou prova viva disso, fazer surgir dinheiro do nada. Ele consegue fazer isso. Depende da nossa obediência e fidelidade. Qual é a recompensa de Filadélfia? Nós estamos acabando já. Filadélfia teria participação dentro de um reino que seria inabalável, diferente da cidade onde eles estavam. Um reino que não seria mais abalado. Eles fariam parte como colunas desse reino, marcados como participantes do reino milenar de Cristo. Infelizmente, também não vou ter tempo de falar sobre o que seria o milênio, o que é um reino milenar. Tem muita discussão teológica sobre isso. Mas Vini, eu acredito que Cristo vai vir. Ele vai reinar por 1000 anos. Tipo assim, eu vou mostrar como faz para vocês. Toma, 1 século do meu reinado. E aí eu acredito que eu vou estar em algum setor, você vai estar em algum setor, vamos estar em algum setor, nossa, é esse R, né? Setor. Vamos estar em algum setor do reinado de Cristo. Administração, música, arte, governo, economia, não sei. Eu sei que todo mundo aqui tem um talentinho, ou 2, ou 5, que Deus vai cobrar quando vier, e depois Ele vai dizer para aqueles que fizeram aquilo que Ele pediu para fazer: venham benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que preparei desde a fundação do mundo. E de verdade, galera, quando eu estava aqui estudando sobre essa igreja, eu falei: Deus,
de todas as cartas, essa é a carta que eu queria que fosse para nós, para Somos Igreja, para a igreja de São José dos Pinhais, na verdade, porque era uma cidade, né? Então, para todas as igrejas de São José dos Pinhais, essa era a carta. Eu queria, minha oração vai ser essa, que nós sejamos encontrados como essas pessoas aqui, que eram obedientes e fiéis e não davam desculpas. No caso aqui era pobreza, mas existem tantas desculpas que a gente pode dar para não ser obediente e fiel ao Senhor. Agora, para fechar, eu ia falar chave de ouro, mas essa aqui é pancada. Carta à igreja de Laodiceia. O tema dessa carta é inúteis e negligentes. Bem boa essa. Eu não coloquei aqui, mas é Apocalipse 3, verso 14. Vamos lá. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei tudo o que você faz. Toda vez ele começa assim, né? Ô Jesus, que bom que você sabe. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrepende-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Contexto aqui de Laodiceia é bem interessante. Ela era uma cidade riquíssima, talvez a mais aqui, não dá para saber, mas provavelmente das mais ricas aqui, muito rica. Ela era famosa por produção de lã finíssima para roupas. E eles tinham uma pomada ou colírio, tinha um remédio, mano, que vinha de uma fonte termal que estava próxima à cidade. E Jesus, como sempre, vai usar xarope. Não deu, cara. Lagou aqui, mas chegou a piada. Jesus, ele vai usar a analogia dessa cidade com essa igreja. Aqui, mais do que as outras cartas, Jesus ele faz muitas analogias e características da cidade, características da igreja, e serve como orientação. Quais que eram as características dessa igreja? Foi isso que eu falei no começo. Eles eram inúteis para o reino. A analogia que Jesus ele faz é com a água da cidade. Vamos lá. A água em Laodiceia, ela chegava morna para eles. Não tinha sanepar, né? Então, eles tinham que pegar a água que vinha mesmo. Então, ela chegava morna. Isso porque ela vinha de Colosso, que era uma cidade, ou Colossos, não sei se é Colosso ou Colossos, que era próxima. Lá vinha fria. E a água fria servia para refrescar, ou seja, matar a sede. Pessoas, animais, gado, enfim. E depois tinha uma outra cidade no outro lado, que era Hierápolis. Está falando certo. Vinha muito quente. E a água muito quente era servida para terapia, para remédios, enfim, para cura. Então, o que acontece? A água quente e a água fria tinham utilidade. Mas a água que chegava morna não tinha utilidade nenhuma. Eles não tinham utilidade. Jesus está falando assim, olha, vocês estão da mesma forma que a água da cidade. Vocês não têm utilidade para mim. Então eu vou acabar vomitando vocês. E a outra coisa que ele fala é, vocês não são negligentes com as coisas do reino. Ainda na analogia, a igreja em Laodiceia também copiava a cidade em termos de autossuficiência. Eles eram reconhecidos por ter reconstruído a cidade sem a ajuda de outras cidades após um grande terremoto. Isso é histórico. Então eles não quiseram que ninguém ajudasse eles, não. A gente consegue por conta própria. E aí a igreja estava dessa mesma forma, independente até mesmo de Deus, se achava demais, autossuficiente. O que Jesus ele fala para essa igreja? A primeira coisa que ele vai falar de exortação: adquirir o lugar certo, que é a pessoa de Jesus Cristo,
a verdadeira riqueza. Ele vai usar o ouro como exemplo. O ouro é um metal que não se corrói ou mancha, não facilmente. E ele representa aquilo que não é corruptível. E tem muitas representações no Antigo Testamento do ouro. Jesus traz o olhar dessa igreja para aquilo que é o verdadeiro tesouro. O ouro que foi totalmente purificado pelo fogo, que está perfeito. Para Deus, o verdadeiro tesouro, como a gente já viu no bloco 3 da série de mensagens, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro tesouro. Parafraseando Eliseu mais uma vez, é estar com as mãos cheias de almas. Isso é o verdadeiro tesouro para Deus. Também é pensar nas coisas do alto, porque lá estão as coisas que não são corruptíveis, e aqui estão as coisas que são corruptíveis. Outra coisa, ele fala: adquiram também de Cristo, de mim, roupas brancas, roupas que cubram a vergonha da sua nudez. Nudez, nesse contexto aqui, representava o desleixo dessa igreja com as coisas de Deus. Como assim? Em Mateus 6 a gente viu lá, verso 28, verso 29, verso 30, que Jesus ele fala o seguinte: vocês não precisam se preocupar com a roupa que vocês vão vestir, porque o Pai sabe muito bem o que vocês precisam. Certo? Certo. E aí essa igreja se encontra em nudez. Vamos conectar os pontos aqui. Se Deus é Pai e Ele nos veste, como podemos nos encontrar nus espiritualmente? Só tem uma única explicação. Não havia a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Porque se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. E eu gosto da versão de um pastor que eu vi no YouTube, que ele fala: as outras coisas vêm atrás de você, elas te seguem, elas vêm até você. Então ela fisicamente estava bem vestida por fora, mas espiritualmente estava nua. Depois ele fala: comprem colírio para seus olhos, depende da versão remédio. Aqui eu vou dar um texto para vocês entenderem sobre essa questão de olhos. Lucas 24, a partir do verso 28. Lá vai ter a história do caminho de Emaús. Eu acho que é bem conhecida por todos nós. Essa história vai falar de dois homens que estavam caminhando, indo embora de Jerusalém, porque Jesus tinha morrido, não sabiam que ele tinha ressuscitado. Aí Jesus brota na frente dos caras, eles não conseguem enxergar que é Jesus, estavam com os olhos tampados, talvez por incredulidade, talvez por medo, não sei. E no caminho Jesus fala assim: não, vou explicar para vocês aqui, ó, o Messias. Pá, na hora de ir embora eles insistem, Jesus entra na casa deles, assim como o texto aqui fala de prestem atenção, eu estou à porta e bato. Ele entra. Quando ele entra, tem comunhão com eles, no partir do pão, como a gente canta, os olhos deles se abrem. Somente Cristo pode abrir nossos olhos para a realidade e a aceitação do estado que nós podemos estar. Somente Ele pode abrir o seu olhar para a forma como você está levando a sua vida hoje, para aquilo que você tem buscado, seja nele ou seja lá fora. Só Ele pode, porque existe a possibilidade, talvez pequena ou talvez grande, de você estar indo para Emaús. Ele quer que você volte para Jerusalém. Por fim, Ele pede zelo, que eu descobri quando fui pensar no Google, que é o nome de uma marca de roupa de cama. Eu pensava, zelo, significado, parecia lá, zelo em Curitiba. Eu tive que fazer mais pesquisas. O que é ser zeloso? Alguém sabe? Estamos acabando, tá, gente? Legal. Só isso? Bom. Zeloso é aquele que tem um cuidado intenso. É muito mais além. Uma pessoa ok, ela faz só o trabalho dela. Tipo, meu trabalho é encher essa garrafinha, então ele enche. Uma pessoa zelosa, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Que tá a garrafinha. A pessoa, ela foi contratada para encher. Uma pessoa zelosa, ela cria uma capinha para essa garrafinha. Sorry. Pronto. E aí, ele teve zelo com o trabalho que ele tem, que ele recebeu. E como é que eu sou mais zeloso por Deus? Uma coisa que fica muito clara aqui é que Laodiceia, eles
eles provavelmente tinham a riqueza, o dinheiro como um ídolo na vida deles. E a gente aprendeu que não é possível dividir o nosso amor. Não existe essa possibilidade. Não existe. Não é possível dividir o amor. Ou nós amamos a Deus, ou amamos ao dinheiro, ou amamos qualquer outro ídolo, sei lá, conforto, poder, fama, do consumo, sexo, sei lá, o que você quiser colocar aí. Não dá para você amar estas coisas e você amar a Deus, assim como estava a igreja aqui em Laodiceia. O zelo, ele é demonstrado pelo quanto eu amo a Deus e sou desapegado aos ídolos deste mundo. Isso é o zelo. Agora, para fechar, quero ler com vocês de pé. Então, pode ficar de pé. O último verso dessa noite. Em Apocalipse 3, verso 20. Vamos lá. Apocalipse 3, verso 20 vai dizer o seguinte. Preste atenção. Estou à porta e eu bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Só até aqui. Galera, Jesus ainda quer cear conosco. E a recompensa é a sua própria presença. Tinha outras recompensas aqui no final, né? Mas eu queria finalizar aqui, porque assim também como ele falou, se nós não formos apaixonados pela presença de Deus, e não só no sábado, porque assim, uma coisa ela fica muito clara, galera, é reflexo. Eu posso chegar aqui quebrado da semana, tipo assim, estraçalhado, corroído. Muitos aqui, as férias estão acabando. Desculpa lembrar, desculpa. Esquece. Mas muitos as férias vão acabar e vão voltar para a rotina que tinham. E por mais quebrado que a gente possa estar, se eu estou apaixonado por Deus, quando eu venho para esse lugar aqui, eu vou estar quebrado, então provavelmente eu vou me sentar. Mas será claro aos olhos de todos a glória de Deus. Ela vai ser reconhecível no fato de eu sentar. Tipo assim, cara, tive aquela semana punk no trabalho, faculdade, escola. Aí eu sento. Mas durante a semana, minha paixão por Deus estava lá. E eu sento, tô na hora do culto, na hora do louvor, todo mundo pulando lá e tal. Aquele fio que se rompeu, papai, você está cansado, você está aqui sentado. Mas se alguém olhar para você, se você está apaixonado por Deus, será reconhecível. Será... eu pensei numa palavra, mas vou ter que falar essa. Será cheirável. Sabe por quê? Como Maria de Betânia, ela estava quebrada, mas ela chega aos pés de Jesus, no meio daquele lugar onde estava a galera lá ouvindo ele, quebra ali e entrega ao Senhor o melhor perfume. Então você vai estar quebrado a sua semana, ou não, declaro que vai ser bênçãos de semana, bem? Ixi, só alguns, o resto sinto muito. Então você vai chegar, às vezes também, da mesma forma. Mas não vai ser o fato de você muito pular ou... Não. Mas será refletida a glória de Deus na sua vida, por conta do contato que você vai ter com Deus no secreto durante a sua semana. E você vai ceiar com Jesus todos os dias. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que Jesus não estava lá dentro, ele estava lá fora, batendo a porta, dizendo: deixa eu entrar aí, eu quero ter comunhão com vocês.